Olá, sejam todos bem-vindos ao Descomplica Detran. O vídeo de hoje, 10 dicas preciosas para o processo de primeira habilitação. Vamos lá, conferir. Primeira dica, consulte o site oficial do seu Detran. Então aqui em São Paulo, detran.sp de sãopaulo.gov.br. Você é do Rio? Só troca o SP pela sigla do seu estado, RJ. Se é do Ceará? CE. Rio Grande do Norte? RN. Sempre site oficial é detran. A sigla do seu estado.gov.br. Aqui no site do Detran de São Paulo, a gente clica em habilitação. Depois de habilitação, a gente rola a página, o site foi mudado recentemente. Primeira habilitação, veja como obter. Mais informações. Então, para começar, você vai começar a tirar sua habilitação, não tem ideia ainda do que fazer? Esse é o primeiro passo, o passo mais básico. Não custa R$1, é rápido e fácil, você vai ter uma noção muito melhor do que vai ser o seu processo. Então aqui, primeira coisa, primeira dica, entenda o que é o processo de primeira habilitação. Condições, eu atendo os pré-requisitos para poder fazer esse serviço e aqui o passo a passo do serviço. Então todas as informações nessa parte do site são importantes, entre elas o passo a passo. Nada adianta você ir direto numa autoescola, já querer fazer um exame médico se você não sabe por onde começar. Aqui você vai encontrar todas as etapas. O passo a passo, por exemplo, para solicitar presencialmente. Então aqui em São Paulo, como na maioria dos estados, exige agendamento. Então o primeiro ponto, passo a passo, para você poder começar o seu serviço sem atropelo, tendo uma noção geral de tudo que você vai fazer, o tempo que você vai precisar para fazer todo esse processo, não dá para fazer de um dia para o outro, e para não fazer de uma forma toda atrapalhada. Então, primeira dica, entre no portal oficial do Detran do seu estado e confira as principais informações sobre o seu serviço, principalmente o passo a passo da primeira habilitação. Segunda dica para a primeira habilitação, muito importante, documentos e formulários. Cada Detran acaba chamando de um determinado termo. Aqui em São Paulo, documentos e formulários, normalmente você vai encontrar documentos a apresentar. Esse aqui está a lista de documentos. Normalmente você tem RG, CPF, comprovante de endereço. Isso é o básico. Na dúvida, acesse direto no site e veja que documento substituto você pode levar. Ah, você não tem o RG? Clica em Veja Detalhes que você vai ver os documentos substitutos. Não tem o CPF? Clica em Veja Detalhes e você vai ver os substitutos. Não adianta você agendar o serviço, demorar 10 dias para ir para o Detran e não levar nenhum documento ou levar metade. Tem que levar todos os documentos. Não tem o documento principal, não tem comprovante de endereço, por exemplo, em nome do motorista, no caso aqui do candidato, em seu nome, clica e veja como você obter um documento que substitua aquele documento principal. Tanto faz você levar um documento, por exemplo, a conta de energia ou IPTU, qualquer documento que esteja nessa listagem. E aqui também tem as regras, se você não tiver endereço, comprovante de endereço no seu nome. Mas importante, não adianta ir lá só com RG sem levar o CPF. Não adianta ir com RG e CPF sem levar comprovante de endereço. Sempre você tem que levar todos os documentos, em qualquer estado, para você não perder tempo e dinheiro, ok? Terceira dica muito importante, principalmente para você não pagar dinheiro à toa. Pagamento. Nos sites Detran, normalmente os sites mais completos, você tem todos os dados, todas as informações de quanto você vai pagar para o Estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, exame médico, avaliação psicológica, taxa teórica, da prova teórica, da taxa da prova prática e a taxa de emissão, essas 5 taxas, esses 5 valores são estabelecidos em lei. Então não há concorrência no Estado inteiro, sempre é cobrado esse mesmo valor. Aula teórica e aula prática não é tabelado, é livre mercado, então cada autoescola, cada centro de formação de condutores pode cobrar o valor que ele acha melhor para o seu serviço. Então o que é importante? Ah, Jânio, fechei um pacote de R$1.200, R$1.500. Quanto desse valor você está pagando para o Estado? Porque muita autoescola, infelizmente, tem muita autoescola boa, mas também tem os maus profissionais. Falam assim, olha, de 1.200 eu estou ficando com R$200, o resto é tudo taxa para o Detran. Bem, alguns acabam exagerando e na negociação, para você ter uma noção, ter uma certeza de quanto que você está pagando para a autoescola e quanto você está pagando para o Estado, verifique no site quanto de pagamento, quanto você está pagando para o Estado. Então aqui em São Paulo, por exemplo, agora, esses valores são sempre reajustados na virada do ano. Então uma vez por ano esses valores são reajustados. Claro, isso como regra geral. Pode o Detran acabar mudando alguma regra nesse meio tempo, mas como regra geral, uma vez na virada do ano é reajustado. Aqui em São Paulo agora, em 2021, estou gravando esse vídeo em janeiro. Então, por exemplo, em 2021, se você não reprovar na prova teórica e nem na prova prática, você vai pagar exatos R$395 para o Estado. Exame médico, avaliação psicológica,
taxa da prova teórica, taxa da prova prática e a taxa de emissão, certo? Tudo que você pagar mais é serviço da autoescola, que sim, tem que ser cobrado, é um serviço que ele está prestando, é mercado normal. Então, para você saber, é R$ 1.500, então 395 vai para o Estado, R$ 1.105 é serviço da autoescola. Quarta dica, principalmente você não cair em golpe. Saiba se aquela autoescola que você está contratando, ela está credenciada no Detran de São Paulo. Aqui no site do Detran aqui em São Paulo, no rodapé, na parte de baixo do site, tem um link credenciados. Você clicou em credenciados, vai abrir uma página, entre elas tem várias informações, entre elas aqui, ó, Centro de Formação de Condutores, pesquisa de CFCs. Vai abrir uma página, essa é bem completa, tem muita informação. Aqui você pode digitar o nome da autoescola, aqui é sempre pela razão social da autoescola. Você pode escolher por tipo teórico ou tipo prático. E você pode também aqui, para quem tem um pouco mais de familiaridade com Excel, essas coisas, com arquivos, você pode baixar a lista completa de todas as autoescolas. Para você ter uma ideia, janeiro de 2021, aqui em São Paulo, são mais de 3.300 autoescolas credenciadas no estado de São Paulo inteiro. Ok? Então vamos simular aqui, por exemplo, autoescola prática, tipo prático, né? Eu quero saber uma autoescola que está dando aula prática, como eu sou de Santo André, vamos ver aqui. Aí aqui tem algumas outras coisas que você pode filtrar. Vamos responder esse negocinho chato, mas que é necessário. Informação importante, aqui em São Paulo esses dados são atualizados a cada 24 horas, tá? Então aqui você tem uma lista de autoescolas credenciadas. Aqui você já vê algumas informações importantes. Total de aprovados e reprovados. Aqui fica o total de aprovados. De cada 100 alunos dessa autoescola, em média, quantos estão sendo aprovados? Percentual de aprovação. E essa parte de avaliação que eu vou explicar um pouco daqui a pouquinho, tá? Vamos entrar aqui, ó, nessa autoescola, a autoescola Vital, para a gente ter um detalhe sobre essa autoescola. Aqui vocês têm os dados principais dela. Então, primeiro ponto, aqui tem o endereço da autoescola. Então, se você está indo nessa rua lá, Avenida São Paulo 458, em Santo André, para estar essa autoescola. Está aqui o nome fantasia dela e está aqui a razão social e o número do CNPJ. Quando você vai fazer uma autoescola, é importante ter o contrato, então tem que ter o número do CNPJ dela. Confere essas informações, elas são as principais, as mais básicas, para você ter certeza que aquela autoescola está ativa e que você vai poder contratar, ter as aulas e tudo isso vai estar sendo enviado para o Detran. O que aconteceu algumas vezes, infelizmente, enquanto eu estava no Detran, a pessoa pagava, fechava um pacote de R$ 1.500, R$ 2.000 com uma autoescola. No meio do processo, ela descobria que aquela autoescola foi credenciada um dia, mas não era mais credenciada já há muitos meses. E os caras fecharam a porta e sumiram do dia para a noite, dando um golpe em centenas de pessoas. Então, para evitar esse tipo de situação, perca ali 3, 4 minutos e consulta se aquela autoescola que você está negociando, se ela realmente está credenciada no Detran, se está tudo correto. Dica número 5, também de graça e muito rápido. Dentro aqui, nessa página aqui que você tem de autoescolas, aqui em São Paulo, você também tem informação sobre os veículos dessa autoescola. Então, nesse aqui que a gente abriu, por exemplo, ele tem 3 motos, 2 veículos, tem aqui o ano de fabricação, os modelos, marca e modelo deles, inclusive as placas. E você tem também total de instrutores dessa autoescola. Então, uma dica que a gente sempre dá, tente escolher pelo menos 3 autoescolas próximas do seu bairro, do seu trabalho, enfim, aonde você pretende ter essas aulas. Pegou essas 3, verifica se as 3 estão credenciadas no Detran. Estão credenciadas? Ótimo, passou, né, no primeiro crivo. Segundo crivo, dê uma olhadinha se ele tem a quantidade de veículos, a marca, o modelo, o ano, se eles são muito antigos ou não. E verifica a quantidade de instrutor. Por que isso é importante? Primeiro, você começou a ter aula, não é um desses carros, a placa não está no site do Detran, desconfie, porque você pode estar sendo vítima de um golpe ou a pessoa está te enganando a autoescola, porque todos os carros e motos da autoescola têm que aparecer no portal oficial do Detran. A mesma coisa instrutores. Você está tendo aula, sei lá, com Ricardo Henrique. E Ricardo Henrique não é instrutor dessa autoescola. Começou agora. Tem que aparecer aqui. Esses dados refletem exatamente o que está na base de dados do Detran. Se não está aqui, é porque ele não está credenciado. O máximo que pode ter acontecido é a pessoa ter sido credenciada hoje e aí o portal vai mostrar isso amanhã. Mas passou disso, tem alguma coisa errada. Então, desconfie, pegue essas 3 autoescolas e dê uma olhada nesses dados. Porque é importante a comparação. Imagine que você tenha 3 autoescolas, as 3 cobram o mesmo preço, as 3 têm condições semelhantes, porém uma tem muito mais instrutores e tem vários carros. E na outra você tem 2 instrutores e 2 carros.
Então, se a quantidade de alunos não mudar muito entre elas, aquela que tem mais carros e que tem mais instrutores, teoricamente você vai conseguir agendar suas aulas mais rapidamente. Isso é um fator muito importante para você não demorar muitos meses fazendo aula. Verifique a quantidade de instrutores, veículos, os modelos, as marcas, o ano de fabricação para ver se não são carros muito antigos, dessas autoescolas que você meio que pré-determinou ali, que você vai obter mais informações, ok? Dica 7, também muito importante, de graça, você pode obter essa informação rapidamente. Nesse quadro, você vai ver aqui, essa é a parte inicial do portal, né, da página da autoescola. Nessa tabelinha aqui embaixo você tem número de aprovados, reprovados e o percentual de aprovação e de reprovação dessa autoescola nos últimos 12 meses. Então é uma quantidade de informações bem significativa. Claro que durante a pandemia 2020 a quantidade caiu muito, mas pelo menos para você ter um efeito, uma questão de poder comparar entre essas 3 autoescolas que você escolheu. Então imagine, aqui você tem total de alunos que fizeram, é uma autoescola prática, janeiro de 2021, então não terminou o mês, tem 17 alunos aprovados e 4 reprovados. E, por exemplo, em janeiro do ano passado, ela teve 29 alunos que fizeram prova no Detran de São Paulo. Então, vamos de novo imaginar, essa autoescola tem 65% de aprovação. 3 autoescolas, todas o mesmo preço, mais ou menos a mesma quantidade de carros, de motos, de instrutores, porém, tem 2 autoescolas que têm uma aprovação muito alta. Por exemplo, 70% e 80%. E tem uma outra que tem aprovação de 30%. Vamos exagerar que fica mais fácil entender. Essa de 20%, a chance de você pagar dinheiro, ficar meses e meses tendo aula e não ser aprovado é muito grande. Então, de modo geral, a qualidade do ensino dessa autoescola não está legal. Então, comparativamente, se você tem 2 outras autoescolas na mesma região, no mesmo nível de preço, que estão te dando ali nos últimos 12 meses muito mais aprovação, corre para essas autoescolas e já descarta essa autoescola que está com nível de aprovação muito baixo. Então esse é mais um critério para você poder comparar e decidir melhor. Dica 8, essa é uma dica que em poucos estados do Brasil tem, até onde eu conheço. Isso, quando eu era diretor, a gente inventou isso, copiando a lógica que existe no mercado privado, mas no governo, em governo, a gente nunca viu. Que é aqui, a gente abriu um espaço para poder ex-alunos avaliarem. Então, quando você pede um táxi, um motorista por aplicativo, um Uber, um Cabify, ou você, por exemplo, pede uma comida em um aplicativo, hoje é muito comum, terminou o serviço, você vai lá e avalia aquele profissional, aquela empresa. A mesma coisa a gente usou na época aqui para fazer esse serviço. Então, o aluno terminou o curso teórico, ele recebe um convite para poder avaliar a sua autoescola. Ele terminou o curso prático, emitiu o certificado de aula prática e a gente também enviava uma mensagem convidando o aluno para poder avaliar aquela autoescola. Então, é mais um fator de comparação. Essa daqui, por exemplo, tem poucas avaliações, são 3 avaliações apenas. E você tem aqui os vários critérios, a nota em cada um dos critérios, por exemplo, a parte de agendamento está relativamente baixo, 3.7 já é uma nota que não é das melhores. A melhor nota, por exemplo, questão de preço e localização. Ver mais detalhes, você vai entender o que a gente mostrou, força do hábito, o que o Detran enviou de informação para a pessoa classificar, por exemplo, em relação ao preço. O preço é compatível com o mercado, é adequado com o serviço prestado, a localização é de fácil acesso, tem transporte público ou estacionamento. Enfim, essas foram as informações que os alunos receberam para poder fazer uma avaliação. Aqui é uma escala de 1 a 5. Então, por exemplo, se você tem pressa para poder agendar suas aulas, nota 3.7. Lembra que a gente falou, o ideal é você comparar pelo menos 2 ou 3 escolas. Vamos supor, mesmo preço, quantidade de carros mais ou menos igual, de instrutores parecida, total de aprovados e reprovados muito próximo um do outro. Você olha aqui, vamos exagerar. Uma dessas autoescolas tem nota 1.5 em agenda, a outra tem nota 5, nota máxima. Então, um dos motivos que também pode te ajudar a decidir em qual autoescola fazer é a avaliação de ex-alunos. A informação para lá de preciosa também é pública aqui em São Paulo, está no site oficial do Detran e também é mais um critério que você deve levar em consideração para poder decidir qual é a melhor autoescola você contratar. A dica número 9. Reclame Aqui. Reclame Aqui muita gente conhece, outras pessoas ainda não conhecem. Enfim, é um site privado que você pode ali colocar a sua reclamação em relação a qualquer empresa prestadora de serviço. Lá ele vai te dizer se tem alguma reclamação,
se não tem reclamação, se teve algum comentário, qual foi o comentário em relação àquela autoescola, se aquela autoescola respondeu ou não respondeu. Então vamos procurar aqui uma autoescola, você digita o nome da sua autoescola, estou pegando aqui uma aleatória, não tem nada aqui com o nome dela, mas vamos pegar aqui de uma empresa só para vocês terem uma ideia de como funciona esse site. Então esse aqui é de uma empresa de certificação digital, está com uma nota muito boa no Reclame Aqui, nos últimos 6 meses nota 9.1, teve 84 reclamações, sendo que 81 foram respondidas, e aqui tem o percentual, a avaliação que teve dessa empresa. Então outro ponto importante de graça que você pode ter é o site Reclame Aqui. Entre lá, digite o nome das 3 autoescolas, vai, de novo, vamos exagerar. Uma das autoescolas tem reclamação aqui, teve 50 reclamação, nenhuma respondida e tem um monte de descrição lá dos alunos, assim, falando muito mal dessa autoescola. Fuja dela. Se você tiver a opção, fuja dela, tire ela da sua lista, porque você vai contratar uma empresa que não está prestando um bom serviço. Outra dica importante, junto com o Reclame Aqui, é você pesquisar o Google, um dos maiores sites do mundo. Então você digita aqui o nome da sua autoescola, vê se aparece alguma informação. Acabei digitando aqui CFC Google para ver o que aparecia. Apareceu essa autoescola com o PC. Você clicando na autoescola, além da parte do mapa da localização, você vai ver que tem uma série de informações. Então, no Google, nota 4.6 numa escala de 1 a 5, ou seja, uma nota muito boa, 36 comentários. Você também pode clicar aqui e ler o comentário dos, teoricamente, de ex-alunos, né? Tá aqui o horário de atendimento, tem telefone de contato, enfim, tem fotos, também é uma outra fonte de informações muito importante, sobretudo os comentários dos ex-alunos. Então, assim, mais uma fonte importante de graça que você pode ter, também em questão de 5, 10 minutinhos, você analisa esses dados, vai te ajudar a pelo menos descartar uma autoescola da sua lista ou de repente dar uma importância um pouco maior para 2 opções para te ajudar a escolher melhor. Dica número 10, de novo, de graça, uma dica boa e simples, a melhor de todas por final, ou a mais, vamos dizer, antiga de todas por final. Pesquisa com seus pais, seus amigos, seus irmãos, com tios, com primos, hoje com o WhatsApp, com outros grupos, né, outras redes sociais, pergunta entre os seus amigos das redes sociais, pessoal, estou querendo fazer uma autoescola aqui em Santo André, aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, em Mauá, em Campinas, e aí, vocês têm alguma dica? A autoescola que vocês fizeram foi uma autoescola boa? Como é que foi aí? Olha, eu estou pensando nessas 3 autoescolas aqui que são próximas da minha casa ou próximo do meu trabalho, alguém já se matriculou, já fez um curso com ela, foi bom, não foi? É uma dica simples, mas por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, e principalmente homem fez 18 anos, sai correndo para uma autoescola. Isso é menos comum agora, na minha época era muito mais comum, mas ainda é um número muito grande de pessoas que completam 18 anos, saem correndo para fazer autoescola, ficam uma alegria enorme que chegam em casa, mãe, já estou matriculado, vou começar a aula segunda-feira, e depois passa meses e meses tendo problema com sua autoescola. Então, consulte seus amigos, seus parentes, pais e mães, para ver se você ali também não pode descartar alguma daquela lista que você pôs, que poderia ser uma potencial autoescola, mas que na verdade não é uma boa autoescola assim, tem uma boa propaganda, tem às vezes até uma boa quantidade de aprovação, mas a experiência, ouvindo as informações que estão no site do Detran, avaliação de ex-alunos, as reclamações no site Reclame Aqui, do Google e o tete-a-tete ali, o WhatsApp, o Instagram, Facebook, enfim, qualquer rede social que você comunicou com seus amigos e parentes, você junta todo esse bolo que com certeza você vai decidir uma boa autoescola, vai eliminar aí algumas autoescolas que são picaretas, que você teria problema e vai escolher uma autoescola profissional, com instrutores de qualidade, e vai conseguir fazer uma prova tanto teórica quanto prática muito bem e vai ser aí um futuro, e eu espero, um ótimo condutor, ok? Estamos terminando aqui com o Instagram do Descomplica Detran, então você ainda não segue a gente, Descomplica_Detran, você pode curtir a gente lá e vai ter uma série de vídeos e dicas importantes, tá bom? Curtiu aí? Compartilha aí com seus amigos, com a galerinha, dá um joinha, se inscreva para receber outros vídeos aqui no canal e outras dicas, principalmente de primeira habilitação, para quem está começando, é muito importante, ok? Valeu!